Agora nós vamos falar agora de bastidores da política amazonense com o jornalista William Gaspar. E, William, o boi voa, né? Voa. O voa, literalmente. Olha, ontem teve uma reunião entre os presidentes dos partidos União Brasil, MDB e PSDB. Eles querem fazer uma federação. Isso significa, se a federação realmente foi confirmada, que eles vão apoiar um único presidente e que aqui no Amazonas, Eduardo Braga, Amazonino Mendes e Wilson Lima vão estar no mesmo palanque. É isso mesmo, William Gaspar? Bom dia, Alex. Bom dia, Nanda. Bom dia aos ouvintes. É isso, Alex. Essa informação foi divulgada por meio de nota oficial ontem, uma nota conjunta entre os partidos, no finalzinho já da tarde, lá em Brasília. E, ao que parece, depois eu conversei com alguns deputados federais das siglas, essas conversas estão bem adiantadas e essa união deve acontecer. Com isso, as decisões tomadas por meio dessa união vão ser distribuídas para o resto do país. Apesar das siglas terem autonomia para terem candidatos diferentes, apoiarem siglas diferentes nos seus estados, numa união federal é uma situação diferente, no apoio para presidente. Com isso, os nossos principais pré-candidatos ao governo do estado, Wilson Lima, Amazonino Mendes e Eduardo Braga, teriam que sim dividir o palanque para pedir voto para o presidente Jair Bolsonaro. Já imaginou quando consigo, Bolsonaro estiver em Manaus e isso se confirmar? Todos juntos. Todos juntos no mesmo palanque. Quem fala primeiro, quem fala por último? Se for por critério de idade, quem fala primeiro é o Wilson, né? Depois vem Eduardo e por último Amazonino. O último. Vai. Olha, gente, o boi tá voando na política amazonense, na política brasileira, na verdade. Quem poderia imaginar que adversários políticos, eles pudessem estar no mesmo palanque no único estado? Isso pode acontecer aqui em Manaus, e isso prejudica diretamente a candidatura do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que até agora não tem palanque aqui no estado do Amazonas para presidente da República. Pois é, a situação do ex-presidente Lula aqui, ela ainda está muito limitada ao PT. Claro que já há apoios históricos que vão acompanhar, que caminham com ele, mas nós ainda não temos grandes nomes, não temos grandes filiações, grandes alianças do PT definidas aqui para a candidatura da presidência. Olha, William, nos bastidores se ventila que o Wilson Lima, ele conseguiu trazer a esquerda e também a direita para o seu palanque. Dizem que parte do PT e eu digo a parte grande do PT, está apoiando hoje a candidatura à reeleição de Wilson Lima. A gente vai voltar para aquela entrevista que o professor estava aqui, a gente pode dizer que o Wilson é o social-democrata, né? Exatamente. O Wilson é o nosso social-democrata da eleição. E é interessante que ele está colocando, isso obviamente que não de forma oficial, porque não pode, mas ele está colocando no seu palanque a direita e a esquerda. Enquanto você aí fica se degladiando aí na internet, dizendo, esquerda, direita, o Wilson Lima vai colocar os dois no mesmo palanque aqui. No mesmo balaio, vai aproveitar o melhor dos dois mundos. Exatamente. Eu queria antecipar a nossa pauta e, Alex, pular aqui um pouquinho para a próxima página, já que a gente está falando da questão do Estado. E eu queria falar já a questão da vida do ex-governador Amazonino Mendes. Vamos continuar falando aqui de disputa para governo do Estado, que não anda fácil. A vida do nosso ex-governador não anda fácil. Depois de várias articulações entre idas e vindas, apoio do senador Eduardo Braga, disputa pela candidatura com Plínio, agora a reitora da FAMetro, né? A Maria do Carmo, é isso. A Maria do Carmo também queria ser pré-candidata ao governo do estado pelo partido dela no Cidadania. Mas foi vetado já. Não, sim, ela foi vetada, mas o que a gente percebe nisso é que ele tem a preferência do partido, o presidente do partido, no estado, o Arthur Neto, ele já declarou que quem define é ele, o candidato é o amazonino, porém a candidatura dele vem sofrendo esses ataques agora até da reitora da FAMetro. Sabe o que é interessante, William? Que nós havíamos falado aqui, eu acho que foi na terça-feira, nós havíamos falado aqui que o senador Arthur Vigílio Neto estava em silêncio,
que ele não estava falando nada em relação à candidatura de Amazonino Mendes. Nós falamos aqui, quando foi ontem à noite, o senador Arthur Vigílio fez uma publicação na internet dizendo que o candidato dele é o Amazonino Mendes, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uma aproximação do Arthur Vigílio Neto com o governador Wilson Lima. Ele dá um tchau para o governador Wilson Lima, está aguardando o tchau de volta, quando ele diz assim, olha, nós precisamos se juntar para lutar pelos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Como tu vê isso, William? Olha, eu não queria nem fazer o comentário, tem que fazer. Nós tivemos 2 políticos aqui visitados que disseram que o prefeito Arthur, ele tem a traição no sangue, não foi isso? Não foi esse o comentário? Foi o Issa. Chico Preto, o pré-candidato ao Senado Chico Preto, e ontem o Issa confirmou isso. Confirmou que Arthur Vigílio Neto tem a traição no sangue. Olha, quem está dizendo isso não é o jornalista Alex Braga, nem eu, não só tô lembrando isso. Não é o Fiscaliza, não é a Rádio Onda Digital. Quem disse isso foi o ex-vereador, ex-deputado e atual candidato ao Senado Federal, que é o Chico Preto, disse isso com todas as letras aqui. E o ex-prefeito confirmou. E ontem o ex-prefeito, que foi eleito na chapa do prefeito Arthur Vigílio Neto, confirma que Arthur Vigílio Neto tem a traição no sangue. E realmente, isso é verdade. O ex-prefeito Arthur Vigílio apontou esse tchau aí, esse sinal aí de que quer conversar com o governador Wilson Lima. Ele pode, assim como pode desconfirmar isso, mas até agora não desconfirmou. Eu acho que ele está apostando todas as fichas onde ele pode, né? Ele tem uma disputa difícil esse ano, ele tem muitos nomes para disputar junto com ele, então não julgaria se ele firmasse mesmo essa parceria com o governador Wilson. Ontem o deputado Saulo Viana trouxe uma informação aqui, informação de primeira mão, que os bastidores da política ainda não haviam comentado, que era a possibilidade do senador Omar Aziz estar na chapa do Davi Almeida, juntamente com o governador Wilson Lima. Porque, segundo o deputado Saulo Viana, o senador Omar Aziz já tem dito que ele daria o seu suplente de senador para o Avante, que é do partido do prefeito Davi Almeida. Isso foi um furo que ele deu ontem, porque ninguém havia comentado isso ainda nos bastidores da política amazonense, William Gaspar. Pois é, o prefeito, como a gente já falou aqui, o prefeito Davi mesmo está sendo a noiva dessa eleição, está todo mundo em volta dele, todos, né, o buscando para firmar alianças, para fortalecer suas candidaturas. O prefeito Davi Almeida, em relação à presidência da República, já disse que vai apoiar, ele é eleitor do presidente Bolsonaro, porém o apoio dele vai estar condicionado à questão dos IPIs da Zona Franca de Manaus. Ele afirmou isso ontem, né? Ele afirmou isso ontem, aqui na rádio, inclusive. Exatamente. E em relação ao Estado, ele já disse, ele vai conversar com todo mundo. Na verdade, ele já conversou com todo mundo, segue as tratativas, Amazonino, Eduardo, Wilson Lima, com quem parece que ele tem mais proximidade no momento. E essa aproximação do senador Omar não é nenhuma novidade, já que o relacionamento do Davi e do Omar, apesar de ter tido alguns problemas aí pelo caminho, já é de longa data. Teve um problema muito grande entre o Davi e o Omar, porque o Davi era candidato natural à reeleição para governador em 2017, quando o Melo foi cassado e preso. O Davi poderia concorrer à reeleição. Quando ele assumiu, estava em alta na época, vinha fazendo um trabalho aprovado pela população, e ele não foi candidato, apoiou a Rebeca Garcia na época, porque o Omar Aziz não deu partido para ele ser candidato, não cedeu o partido, que é o PSD, que na época o Davi Almeida era do PSD, e o Omar Aziz disse: o partido é meu e você não vai ter o partido para ser candidato. E ele não foi candidato por isso, porque o Omar resolveu apoiar, adivinha quem?
o candidato Amazonino Mendes, que foi eleito naquela eleição, no segundo turno, com o Eduardo Braga. Foi um momento bem, acho que frustrante para o então governador interino Davi Almeida, né? Ele tinha todas as condições de continuar no governo do estado do Amazonas, ter feito ainda um legado maior do que ele fez naqueles 4 meses, porém agora ele segue uma trajetória ascendente, né? E com certeza eu acho que nos próximos anos ele deve chegar ao governo do estado do Amazonas, viu?